Bom dia, queridos. Bom sábado a todos. Queremos agradecer o louvor que, através da música, nós conseguimos nos aproximar mais perto de Deus. Eu quero dar as boas-vindas aos nossos visitantes, aqueles que nos visitam pela primeira, pela segunda vez aqui na comunidade C. Sejam muito bem-vindos, fiquem à vontade, porque aqui é a casa de Deus. Eu quero também agradecer ao pastor Daniel e ao pastor Hugo, que me deram esse privilégio de estar aqui com vocês nesta manhã para meditarmos na palavra de Deus. Eu fiquei ontem especialmente orando para que Deus enviasse você aqui nesse momento, porque a palavra que a gente vai abrir agora é uma palavra que com certeza você está precisando, porque eu precisei e preciso também. E antes de nós abrirmos a palavra do Senhor, eu gostaria que a gente pedisse, não é? A presença de Deus entre nós. Peça para Ele, para que Ele fale ao seu coração. Não é a pessoa que está aqui na frente, mas que o Espírito Santo, Ele possa traduzir a palavra de Deus para a sua vida. Vamos orar nesse momento. Querido Pai, nós te agradecemos muito pela vida, te agradecemos porque um dia, dentro do teu plano, o Senhor criou a cada um de nós aqui para um propósito. Nesse momento agora, nós pedimos a tua presença através do teu Santo Espírito, para que Ele possa falar a cada coração aqui, a cada adorador presente nesse momento. Agradecemos pela tua presença. Em nome de Jesus, amém. Amigos, vamos abrir a palavra de Deus em Ezequiel capítulo 37. Eu vou pedir para que podem acender as luzes, por favor. E a gente não vai projetar aqui na frente, porque eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia física, a sua Bíblia digital, para que a gente consiga acompanhar aqui a nossa leitura, tá? Quando a gente abre a palavra de Deus, o poder vem até nós. Então, por favor, faça um esforçozinho aí, pegue a sua Bíblia física ou então a digital. Todo mundo, vocês que estão lá em cima, por favor, façam isso também, para que Deus possa falar através da sua palavra. Combinado? Então, vamos abrir a Bíblia em Ezequiel, capítulo 37, o versículo 1 até o 14, tá? É um texto não tão longo, mas eu faço questão de a gente lermos juntos. Eu poderia ter resumido esse texto aqui, mas o fato de você acompanhar a leitura vai fazer uma grande diferença, tá bom? Vai ser uns 4 minutinhos que a gente vai ler essa passagem. Vocês encontraram? Ezequiel capítulo 37. A gente vai meditar sobre esse texto hoje. Vamos começar no versículo 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que está cheio de ossos. Vocês estão acompanhando, não é? Muito bem. O versículo 2 é o profeta Ezequiel. É uma visão que ele teve da parte de Deus, em que ele estava agora num vale cheio de ossos.
O versículo 2: e me fez andar ao redor deles, e eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam secos. É secos ou sequíssimos? Sequíssimos. O versículo 3: então me perguntou: filho do homem, acaso poderão viver esses ossos? Então eu respondi: Senhor, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza, e estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. É um relato meio esquisito isso aqui, não é? Como é que um osso seco vai ouvir? Mas aqui no verso 4, Deus está pedindo para Ezequiel falar sobre os ossos, porque eles deveriam ouvir a palavra do Senhor. Vamos prosseguir, versículo 5. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra os ossos e se ajuntavam contra cada osso ao seu osso. Imagina você ter uma visão dessa, um sonho, igual aqui Ezequiel está relatando. Versículo 8: olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos o Espírito e assopra sobre esses mortos que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. E eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todos exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, e quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu, porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra, e então sabereis que eu sou o Senhor, que disse isso e o fiz, diz o Senhor. Que história, não é? Se eu perguntasse para vocês, qual seria a palavra que se repete aqui nesse relato? Qual seria essa palavra? Me ajudem, por favor. Qual é a palavra que se repete frequentemente aqui nesse relato? Ossos. Eu fiz uma conta aqui e deu mais ou menos 11 vezes que a palavra ossos se repete nesse relato. E eu peguei essa questão do osso, né? E a gente vai discutir um pouco sobre os ossos, não é? O que são os ossos, na verdade? Vamos ver aqui o que são os ossos. Acho que não está passando aqui. Vocês podem me ajudar? Pronto, aqui. Os ossos, de uma forma geral, as pessoas pensam que é um tecido inerte, sem vida. Principalmente quando a gente estuda o corpo humano
já na sua fase sem vida, nós encontramos um osso duro, um osso inorgânico. Mas, na verdade, o osso, ele é um tecido vivo. Ele é um tecido extremamente metabólico. Ele tem funções muito específicas. Ele tem especificidades que a gente vai discutir aqui muito rapidamente. Então, não aquele negócio duro. Nós precisamos muito dos ossos. E aqui eu trouxe para vocês algumas curiosidades sobre os ossos. A Bíblia fala muito sobre ossos. Eu estava pesquisando na Bíblia e muitas passagens falam sobre ossos. Por exemplo, essa passagem aqui fala sobre ossos. Isso se constituirá em saúde para o teu corpo e vigor para os teus ossos, não é? Provérbios fala isso. Ou seja, para a gente ter saúde nos ossos, é porque o osso, ele é um tecido vivo, vibrante, ativo. E nós temos uma outra passagem, essa passagem aqui é bem emblemática, de Salmos, aliás, Provérbios. Ele fala que o coração alegre, ele é remédio eficiente, mas o espírito oprimido, ele resseca, né? Ele faz secar os ossos. E nós temos outras passagens bíblicas que falam sobre os ossos. Nós temos mais ou menos 270 ossos na criança e em torno de 210 ossos no adulto. Por que a gente tem mais ossos na criança? É porque à medida que a criança vai crescendo, existe uma junção, uma união de vários ossos. Então, na fase adulta, nós temos então em torno de 210 ossos. E como eu falei para vocês no início, o osso ele é bem ativo, ele é dinâmico. Então, em relação à fisiologia dos ossos, nós temos funções muito específicas e muito importantes. Por exemplo, os ossos, eles servem para o quê? Aqui nós temos a fisiologia. Eles servem para o suporte do nosso organismo. Quando você anda, quando você deambula, quando você faz algum movimento, é o tecido ósseo que te dá essa sustentação. Além disso, o osso, a estrutura óssea, ela serve como proteção de estruturas ósseas importantes. Por exemplo, nosso cérebro, nós precisamos do crânio para a proteção do nosso cérebro, que é um tecido nobre, é um tecido muito importante. A medula espinhal também é protegida pelos ossos através das nossas vértebras. Então, observem aqui que os ossos têm essa função importante. O nosso coração é protegido pelas costelas, o nosso pulmão, os nossos órgãos internos, eles são protegidos pela estrutura óssea. Então, o osso é extremamente importante no nosso organismo. Sem o osso, nós teríamos muitos problemas em termos de traumatismo grave, traumatismo craniano e raquimedular. Mas além da proteção, da mecânica, da mobilidade, da movimentação que o osso traz para a gente, eu trago aqui para vocês uma função extremamente importante, que é essa parte metabólica aqui. Vocês sabiam que o nosso sangue, né, os nossos glóbulos vermelhos, eles são produzidos pelos ossos, né? Então, são os ossos que produzem as hemácias e também produzem a parte branca do nosso sangue. A parte branca do nosso sangue é responsável pela nossa imunidade. E quem produz? O osso produz as células sanguíneas. Tem outros órgãos também que produzem, mas o tecido ósseo é especializado para a produção de sangue. E sangue é vida, né? Não é isso? Então, o osso também é vida. Nós precisamos de cuidar dos nossos ossos, porque além dessas funções que eu falei para vocês,
a parte óssea também é reservatório de sais minerais. Nós precisamos, por exemplo, de cálcio para o coração bater, nós precisamos do cálcio que os ossos fornecem para a corrente sanguínea, para ocorrer a mitose celular. Nós precisamos do cálcio para que os nossos órgãos internos funcionem. Nós precisamos de cálcio para a nossa imunidade, para a prevenção de tipos de câncer, nós precisamos de cálcio. E além da própria consistência que o cálcio precisa dentro da estrutura óssea para que a gente tenha realmente o suporte para a gente poder deambular. Então, percebam que os ossos são importantes para a gente. Nós precisamos cuidar desses ossos. Nós precisamos ter uma atenção especial desses ossos. E olhem aqui alguma coisa interessante sobre quando nós não cuidamos da estrutura óssea, nós temos algumas patologias, nós temos algumas doenças ósseas e articulares. Eu trouxe aqui para vocês as doenças mais frequentes que nós temos no tecido ósseo. Nós temos várias doenças, várias alterações, mas as mais comuns que a gente encontra é artrite, não é? A artrite seria o quê? Seria a inflamação das articulações. É muito frequente esse tipo de doença nas pessoas, principalmente as pessoas de idade já um pouco mais avançada. São inflamações dentro das articulações, principalmente articulações de carga. Nós temos também as artroses, que é diferente. As artroses seria o quê? Seria o desgaste das articulações, né? Principalmente o fator mecânico, ou então o fator metabólico também, que ocasiona o desgaste. Estão vendo aqui, por exemplo, esse joelho, ele é diferente desse outro, né? Existe ali a aproximação dos ossos, ocasionando o desgaste da cartilagem, e realmente traz uma incapacidade muito grande dos pacientes. Nós temos também aqui uma outra doença, que é uma doença extremamente comum hoje em nossos dias, que é a osteoporose. A osteoporose é a fragilidade dos ossos. O osso ele fica extremamente poroso e com fragilidade o grande risco de fratura e até mesmo fraturas espontâneas acontecem quando você tem então essa fragilidade da matriz óssea. A fragilidade do tecido ósseo, você pode ter a osteoporose. Existe tratamento, existe prevenção para isso, né? Uma outra alteração que acontece muito frequentemente em nossos dias é isso aqui que estão vendo agora. São as fraturas, né? Principalmente dos 50 a 60 anos, nós temos uma incidência maior de fraturas, principalmente no ambiente domiciliar. As pessoas quebram seus ossos, principalmente pacientes já de meia idade para frente, dentro de casa. Por quê? Porque não existe o cuidado daquele ambiente ali. Vocês estão vendo essas escadas, né? Íngremes, sem proteção. Então, às vezes, o piso escorregadio, o banheiro muito baixo, as cadeiras instáveis, a luminosidade muito escassa, precária. Isso tudo pode resultar numa fratura, resultar numa lesão óssea que realmente tem trazido muitas complicações e muitas sequelas aos pacientes. Então, nós devemos ter muito cuidado em relação a essas questões. Eu trouxe para vocês aqui alguma coisa que nós todos já sabemos sobre os remédios naturais que Deus deu para a gente. Esses remédios, eles são importantes para a nossa saúde óssea. Por quê? Porque dentro do osso, nós encontramos não apenas os sais minerais, que eu já falei para vocês aqui, que é o cálcio, fósforo, magnésio, zinco, nós encontramos também elementos biológicos, nós encontramos água dentro do osso, nós encontramos proteínas, lipídios, carboidratos, nós encontramos essas substâncias orgânicas dentro do osso. É por isso que a criança, quando tem a parte da água muito mais abundante do que no adulto, dificilmente a criança fratura.
né? É mais fácil o adulto fraturar o osso do que a criança. A criança pode pular daqui, né, até lá embaixo. A probabilidade dele ter a fratura é menor se for um adulto. Ou seja, é um osso mais flexível, é um osso que tem mais água, é um osso que tem mais carboidrato, tem mais proteína, tem mais colágeno. O osso da criança, diferente do osso do adulto. E o adulto, quando atinge os seus 35 anos, ele começa a perder massa muscular e também começa a perder tecido ósseo. Começa a perder cálcio a partir dos 35 anos. Aí, então, a importância da atividade física, a importância da ingestão adequada de água, a importância do sol, que é a provitamina D, que fixa o cálcio no osso. É importante a alimentação, né, saudável, é importante o equilíbrio, é importante o sono. O sono tem uma influência tremenda nos nossos ossos, nas artrites, nas artroses e nas alterações ósseas. Essa é a parte biológica, física, que eu queria trazer para vocês. Nós precisamos cuidar da nossa estrutura óssea, porque ela é importante. E a gente então entende o porquê que Deus queria mostrar para o seu povo essa visão através de Ezequias, né? E a gente vai agora para a nossa aplicação espiritual. O que realmente significa essa visão que Ezequiel teve da parte de Deus sobre os ossos, né? Sobre o vale dos ossos secos. Na verdade, esse vale aqui seria um ambiente onde as pessoas eram sepultadas, é um cemitério. Então, imagine Ezequiel se deparando com esse ambiente de cemitério, onde ele conseguia apenas ver ossos secos, sem vida e sem nenhuma vitalidade. E Deus então faz uma pergunta crucial para Ezequiel. Ezequiel, você acha que esses ossos podem novamente ter vida? É uma pergunta muito difícil. Ezequiel, ele sabia na lógica humana que era impossível reviver esses ossos. E para ele não falar, Senhor, eu acho que não é possível, ele empurrou essa responsabilidade para Deus. E ele disse, Senhor, tu sabes. Ezequiel, ele estava muito ciente do poder de Deus sobre todas as coisas. E Deus então começa a narrativa dizendo para o profeta, profetiza, porque eu vou colocar dentro dessa estrutura inerte o meu espírito, para que esses ossos cheguem a viver novamente. Na verdade, amigos, nós temos aqui vários contextos para a gente poder aplicar essa visão. É uma visão que dizia respeito a naquele tempo, o tempo de Ezequiel. É uma visão que tem uma aplicação muito oportuna para a gente hoje, em nossos dias, e é uma visão também que tem uma implicação futura, escatológica, bíblica, para os dias futuros da nossa história. Então, lá no passado, quando Ezequiel recebeu essa visão, onde Deus falou, olha, esses ossos, eu vou começar a preencher a estrutura desses ossos com tendões, eu vou colocar carne nesses ossos, vou estender pele nesses ossos, e por fim eu vou colocar o meu espírito. E quando Ezequiel começou a proferir aquelas palavras para essas estruturas inertes, ele começou a ver de fato o surgimento desses tecidos moles nessa estrutura óssea. Ezequiel começou a ver a parte dos músculos surgindo, os tendões se formando, e antes disso ele escutou um barulho, osso com osso se formando ali os sistemas, formando ali as estruturas funcionais do organismo humano. Mas é interessante quando a gente leu aqui, que quando surgiram os tecidos moles, esses corpos estavam ainda sem vida, e eles estavam deitados ainda. Eles não conseguiram se firmar, mesmo com a formação dos músculos, dos tendões
e da pele também. E foi necessário que ocorresse um fato extremamente importante aqui, que foi o Espírito de Deus que foi introduzido no interior dessa estrutura, que esses ossos se tornaram realmente seres viventes. Se a gente olhar para o passado, no tempo em que Ezequiel recebeu essa visão, a gente vai perceber que nos anos de 605, 539, 586 foram os anos em que o povo de Israel foram levados para a Babilônia, não é? E lá eles ficaram o quê? Ficaram cativos, ficaram ali como escravos em Babilônia. E eles se classificavam como pessoas sem nenhuma esperança. Eles achavam que não tinha mais nenhum jeito para eles, porque eles estavam sob o jugo da Babilônia. Mas nós sabemos que em 538, houve então o edito de Ciro, e Zorobabel, Neemias, Esdras, eles trouxeram o povo para Jerusalém, e houve uma reconstrução tanto do templo quanto das terras daquele povo exilado. E em 1948 nós tivemos então a fundação, o estabelecimento do Estado de Israel, onde houve a fusão do povo do norte, que era Israel, e o povo do sul, que era Judá. Houve uma fusão nesse período, mas infelizmente hoje nós encontramos uma dissociação, um problema grave político-econômico nessa região. Mas o fato é que esse povo voltou, e esse povo comemorou esse retorno, porque Deus conferiu para eles estrutura de vida, estrutura vital para eles. E nós temos uma conotação também presente em nossos dias. O que significa vale dos ossos secos hoje em nossos dias? Eu vou trazer para vocês aqui um relato de Ellen White, extremamente pertinente para a gente aqui. Ellen White, ela fala o seguinte: muitos cristãos professos estão como ossos secos, ossos sem vida, no vale da morte. Em Testemunhos Seletos, capítulo, na página 445, Ellen White fala aqui: muitos perecerão, não por falta do serviço, mas por falta do Espírito de Deus no interior das suas vidas. O que significa o vale para você? O vale para mim, o vale para você, pode significar uma vida aparente, uma estrutura religiosa, um monumento de doutrinas que a gente preza, mas no final nós não temos o Espírito de Deus que vivifica o nosso corpo. Nós podemos ter uma estrutura externa, podemos ter músculos, tendões, podemos ter pele, saudável, mas se nós não tivermos o Espírito de Deus dentro da gente, nós não temos condições de sobrevida. Talvez esse vale para você, amigo, pode ser um problema familiar, pode ser um problema, um desafio na sua profissão, um problema financeiro, um problema de relacionamento, um problema de desesperança, um problema de saúde grave, pode ser um problema de desentendimento. Eu não sei qual é o seu problema, mas o fato é que existe uma esperança. Deus, Ele pode transformar a sua vida morta espiritualmente, emocionalmente, numa vida saudável. E a expressão que o hebraico mostra sobre esse espírito que veio, esse fôlego que entrou no esqueleto humano, é o ruach. Interessante que essa expressão ruach, que é hebraico, é a mesma expressão usada lá em Gênesis capítulo 1, versículo 2. Quando Deus formou o caos, começou a organizar o caos. No princípio, a terra era sem forma e sem organização nenhuma. E aí entrou o ruach para organizar o nosso planeta, organizar a nossa terra. O ruach também foi usado quando Deus soprou nas narinas de Adão,
e aí veio a ser uma alma vivente, Deus usou o seu ruach, o seu fôlego, a sua respiração, seria a presença divina no meio da humanidade. Deus também usou o ruach, sabe aonde? Lá quando o povo de Israel deveria passar o Mar Vermelho, e através do ruach houve a abertura do Mar Vermelho para que o povo passasse no meio daquele mar. É o ruach também que Deus usou lá no Pentecostes, quando os discípulos estavam todos perdidos, sem propósito, sem nenhuma clareza. Deus veio através do sopro do ruach, e eles foram tomados pelo Espírito de Deus e foram testemunhas oculares diante do mundo inteiro. É do ruach também que Deus ele capacitou muitas pessoas no passado para atividades ou funções impossíveis no passado. E nesse momento agora, eu queria dizer para você, meu amigo, você que está aqui hoje, o ruach, ele está à disposição de você. O ruach, ele está à minha disposição. Naquelas coisas que você acha impossível, Deus, ele vai agir. A Bíblia diz que Deus falando, agindo eu, quem impedirá? Deus, ele é especialista em coisas impossíveis. E quando você acha que não tem mais jeito, Deus está mostrando aqui para você, através dessa visão de Ezequiel, que ele pode colocar o seu ruach em atividade. E milagres acontecem quando nós permitimos que Deus faça de nós instrumentos em tuas mãos. Que Deus possa usar a gente, que nós possamos tomar posse desse ruach. E aí você fala assim, mas como é que eu consigo ter esse espírito dentro de mim? Porque sem o espírito, você pode ter a carne, você pode ter o tendão, você pode ter uma estrutura, você pode ter conhecimento, você pode ter um nível acadêmico alto, você pode ter tudo que você possa imaginar. Mas se você não tiver o Espírito de Deus dentro de você, você é um corpo, como Ellen White fala em Testemunhos Seletos, você é um corpo morto, bonito. Ela coloca isso, interessante. Você é bonito por fora, é como Jesus falava, você é uma sepultura caiada, bonita por fora, mas dentro você está morto, porque você não tem o Espírito de Deus. Amigo, o que é o Espírito de Deus então? O Espírito de Deus, amigos, é aquilo que 2 Crônicas 7,14 fala. Jesus, ele já falava o seguinte, nem todos aqueles que me dizem Senhor, Senhor entrarão no meu reino, mas aqueles que praticam a minha palavra. E lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, é uma passagem muito conhecida da gente, eu vou repetir aqui para vocês. Para a gente ter o espírito, o fôlego, o ruach de Deus, nós precisamos disso aqui. Deus falando, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, não é isso? Se humilhar. Primeiro, nós precisamos nos humilhar. Nós precisamos conhecer e reconhecer o nosso estado espiritual. Que nós somos pobres, nus, cegos. Se humilhar, primeiro. Segundo, o que mais? Orar. Será que você está orando o suficiente? Se o meu povo se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então vem o ruach. Não tem segredo nisso aqui. Se você se humilhar, buscar a presença de Deus, a sua face, se converter dos seus maus caminhos, então Deus ouvirá dos céus. Ele vai perdoar os meus pecados, e Ele vai sarar a nossa vida. E lá em Jeremias, eu queria terminar com essa passagem, em Jeremias, Deus falando que, olha, vocês não precisam ter medo, os vossos pensamentos não são os meus pensamentos, eles são muito mais altos. Eu quero dar para vocês um futuro, eu quero dar esperança para vocês, eu quero restaurar a vida de vocês,
eu quero reformar a vida de vocês, eu quero avivar a vida de vocês, eu quero um reavivamento no meu povo. E se isso não acontecer, como Joel fala, o derramamento do Espírito Santo, nos últimos dias, nós não teremos acesso à vida eterna. E se você prosseguir no relato aqui de Ezequias, lá no capítulo 38, ele fala de um novo templo, não é mais o templo de Jerusalém, o templo de Jerusalém foi destruído depois. Ele fala de uma nova cidade, onde o nome dessa nova cidade, é o último verso de Ezequias, Deus está ali, é a esperança que nós temos da vida eterna. Que Deus possa restaurar a nossa vida, que Deus possa realmente, através do Espírito dEle, colocar em ordem o nosso caos existencial, que Ele possa organizar a bagunça que nós temos, tanto emocional, quanto físico, mentalmente, do ponto de vista relacional. A gente vai cantar agora uma música, essa música fala sobre a restauração, e nós precisamos desta restauração. Cante esse louvor. Senhor, restaure a minha vida. Senhor, restaure as minhas mazelas que eu tenho dentro de mim, para que o Espírito Santo possa fazer morada em meu coração. Quem realmente está disposto a pedir a Deus esse Espírito, essa ruach, cante com a gente. Senhor, demonstre e ofereça esse poder na minha vida, para que eu possa ser restaurado, que eu possa receber vida no meu esqueleto espiritual. Cantemos. Me
Querido Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. Agradecemos porque nós temos um futuro e nós temos uma esperança. Apesar das nossas dificuldades, da nossa sequidão espiritual e emocional, nós temos a certeza de que o Senhor pode restaurar a nossa vida. O Senhor pode transformar a nossa vida num verdadeiro oásis. Nós te agradecemos, Senhor, por essa promessa maravilhosa. Agora nós pedimos, ó Pai, que o Senhor nos dê forças para te buscar. Nós precisamos do Teu fôlego, nós precisamos do Teu sopro transformador. Nós precisamos da Tua presença, é exatamente isso que nós precisamos. Venha abençoar a Tua igreja, os adoradores desta manhã aqui, aqueles que não puderam estar, que realmente nós possamos receber esse derramamento do Teu Santo Espírito. Permaneça conosco e nos prepare para o Teu reino. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.